O Renan Calheiros é o relator da CPI da Covid-19 e, obviamente, os bolsonaristas ficaram estarrecidos, desesperados com essa relatoria. O que chega a ser cômico, porque o Jair Bolsonaro, vale a pena começar por aí, são muitos aspectos a comentar, mas o Jair Bolsonaro, no dia 17 de abril de 2016, há 5 anos, portanto, e 12 dias, não é isso? Hoje estamos no dia 29. 5 anos e 12 dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Quem iniciou o processo de impeachment da Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, na época, como presidente da Casa Legislativa? Foi o Eduardo Cunha, que veio a ser condenado na Lava Jato, que ontem a gente comentou a respeito dele, porque conseguiu se libertar ali de uma prisão preventiva, mas ainda pesam outros casos a respeito dele. Aquela decisão, eu julguei e continuo julgando até hoje, foi correta, de abrir o processo de impeachment. Aquela decisão específica está correta, independentemente de quem seja o Eduardo Cunha e dos crimes que ele tenha cometido. Aquela decisão era uma decisão técnica, havia as fraudes fiscais que foram detalhadas, aliás, pelo Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, que teve um papel fundamental para mostrar aquilo que estava acontecendo. Muito bem, o Jair Bolsonaro exaltou o Eduardo Cunha naquela ocasião. Eu vou ler aqui o começo do discurso dele. Abro aspas. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data pela forma como conduziu os trabalhos dessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Fecho aspas aí para o Jair Bolsonaro. O resto do discurso é aquele momento em que ele exaltou o Ustra, lá da ditadura militar, e aí causou uma polêmica danada. Esse elogio ao Eduardo Cunha apareceu até pouco naquela situação, dado que ele foi exaltar quem não merecia exaltação. Então, o presidente da República atual, que na época era deputado federal, exaltou o Eduardo Cunha pela abertura do processo de impeachment e pela sua condução durante o processo. Então, agora, os bolsonaristas se revoltam com o Renan Calheiros, raposa velha da política. Eu já manifestei muitas vezes o meu desprezo moral pelo Renan Calheiros, já manifestei muitas vezes essas divergências, não só na esfera moral, mas também técnicas, políticas, etc., a respeito das decisões dele, a respeito das articulações dele. Agora, a comissão escolhe o seu relator de acordo com as regras da Câmara dos Deputados, de acordo com no caso do Senado Federal, né? A gente está falando da Câmara dos Deputados no caso do impeachment, aqui do Senado Federal. Portanto, de acordo com as regras dentro do Congresso Nacional. E foi isso que o Lewandowski acabou de apontar na sua decisão. O Lewandowski, tecnicamente, nessa decisão, está certo. Mesmo que a tenha tomado pelos motivos errados. Ela não surpreende em nada, principalmente para quem está acompanhando aqui o Salve Salve Band News, e eu apontei que era muito difícil o Lewandowski tomar uma decisão contrária aos interesses do Renan Calheiros. Isso não quer dizer que a decisão tecnicamente está errada, mas eles são aliados de longa data. Lewandowski foi posto no STF pelo Lula, e o Renan é muito próximo do Lula. O Lewandowski, como eu lembrei nessa semana, nesse programa, foi quem fez o acordão com o Renan Calheiros para fatiar a votação do impeachment da Dilma Rousseff, para que ela apenas perdesse o mandato sem perder os direitos políticos. O que ia contra, inclusive, um gabarito de uma prova da OAB, como eu publiquei na época, mostrando que Lewandowski teria zerado aquela questão. Mas pela conveniência política, eles fazem de tudo. Eles rasgam lá o gabarito da OAB, passam por cima e mudam as regras no meio do jogo. O que gerou, inclusive, uma revolta, é um episódio curioso da história recente do Brasil, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, porque ele foi empichado e teve os seus direitos políticos cassados. Depois acabou voltando, porque todo mundo aí desse sistema acaba voltando para a política mais cedo ou mais tarde. A Dilma Rousseff não conseguiu, ela manteve seus direitos políticos, mas não conseguiu se eleger senadora por Minas Gerais, acabou perdendo nas urnas, portanto. Então, o Bolsonaro exaltou Eduardo Cunha e agora os bolsonaristas ficam buscando, assim, uma pureza na relatoria da CPI da Covid e alegando, obviamente, que o Renan é pai de um governador e eles tentam ampliar o foco da CPI para atingir os governadores, contra os quais, volta e meia, o presidente Jair Bolsonaro se volta, chamando de ditadores em razão das medidas restritivas que são impostas em todo o mundo civilizado durante a pandemia. Mas as regras
mostram que é possível. Eu gostaria que o Congresso Nacional fosse composto de pessoas de um calibre intelectual e moral muito mais elevados. Mas são essas pessoas que estão aí. Não é o Arthur Lira, apoiado pelo Jair Bolsonaro, que é presidente da Câmara, que foi condenado em segunda instância, inclusive, por improbidade administrativa? Pois é o Renan Calheiros que vai ser o relator. Isso faz a gente aplaudir todo o que o Renan fez na vida? Claro que não. Agora, vamos zelar para que seja tudo feito tecnicamente. E não sei se o Renan vai ser tão incisivo. Ele agora, no discurso, está ali marcando posição com uma certa firmeza, mas lá na frente, como já apontei aqui, ele pode atender aos interesses do Lula, de apenas desgastar o Bolsonaro sem afastá-lo do mandato, sem gerar qualquer punição maior que tire o Bolsonaro da campanha e acabe prejudicando possivelmente o desempenho do Lula contra algum outro candidato. Então ele quer enfrentar um Bolsonaro mais desgastado. Mas, repito, esse cálculo é nesse momento. Mais à frente, o cálculo pode mudar, porque as circunstâncias vão mudar. Ninguém sabe direito o que vai acontecer nos próximos meses. Muito bem, então tem todo esse embate dentro da CPI da Covid a respeito da aprovação dos requerimentos e o Renan está sendo incisivo. Vocês viram que nesse discurso ele inclusive deu uma zombada na tropa de choque governista que recorre ao Supremo Tribunal Federal. E ele acabou ganhando, né? Ele se manteve e os bolsonaristas vão ter que aturá-lo. Estava falando ontem no programa que a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli tinha entrado lá com um recurso, aí teve uma decisão favorável, depois essa decisão foi derrubada na justiça. Mesmo assim, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já tinha dito que não ia seguir aquela decisão, porque o poder legislativo não podia ser alvo de uma interferência de fora. É isso que está defendendo o Lewandowski, dizendo que é a matéria interna corporis, né? A matéria decidida, portanto, pela própria Casa Legislativa. Esse é o cenário de começo da CPI da Covid, e você tem ali documentos produzidos também dentro do Palácio do Planalto para atender ali os requerimentos de interesse do bolsonarismo. Essa dobradinha aí entre senadores, aliás, lamento profundamente o papelão do senador Girão, né, que é um cara que tem habilidade, ele tem uma retórica, é um sujeito mais articulado ali do que a média, mas está aí nesse governismo durante a pandemia, apesar de toda a sabotagem do combate à pandemia que a gente tem mostrado aqui, isso sem falar na sabotagem do combate à corrupção que uniu todos eles, né? Como eu volto a dizer nesse programa, uniu petistas, velhos tucanos, que estão aí cada vez mais próximos dos petistas, pessoal do Centrão e os bolsonaristas em razão das rachadinhas da família Bolsonaro. Esse é o cenário. É um cenário de muita turbulência, é um cenário que começa com os seus momentos circenses e que a gente vai zelar aqui para que seja cada vez mais técnico, cada vez mais objetivo, limpando aí toda essa gordura. Mas a gordura vai haver porque, assim como houve aquilo que eu chamei de bancada da chupeta na comissão de impeachment da Dilma Rousseff, com a Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, Humberto Costa, Vanessa Graziotin, a Fátima lá do Rio Grande do Norte também, que falava é golpe, é golpe, é golpe, pessoal todo esperneando ali. Agora tem a bancada da chupeta bolsonarista. Eles vão ficar esperneando muito e tentando sempre terceirizar as responsabilidades e limpar a sujeira do presidente Jair Bolsonaro na eventual sujeira dos outros. É isso que está acontecendo e que vai acontecer.